Muito obrigado, Aline, pelo convite para participar aqui hoje com você dessa live. Para quem não me conhece, meu nome é Oscar Duarte, eu sou médico, ginecologista e obstetra de formação, mas hoje eu faço reprodução humana, tratamentos para engravidar, ajudo casais, ajudo pessoas que querem fazer uma produção independente, a conseguir o sonho aí da paternidade, da maternidade. Né? Eu trabalho na clínica Vida Bem-vinda, que é uma clínica daqui de São Paulo, né? A gente atende pacientes, claro, de todo o Brasil, de todo o mundo, mas a clínica está sediada aqui em São Paulo. Eu sou sócio e diretor dessa clínica, sou também diretor do laboratório de fertilização in vitro dessa clínica, que é o Lab for Life. E hoje essa clínica, a Vida Bem-vinda e o Lab for Life, eles fazem parte de um grupo maior, que é o maior grupo de reprodução humana hoje do Brasil, que é o Fert Group, né, que reúne clínicas aí não só de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, de Brasília, de Recife, de João Pessoa. Então são clínicas aí espalhadas por todo o Brasil. Então eu tenho muito orgulho aí de fazer parte deste grupo hoje. Muito legal. Cresceram muito, né? A Vida Bem-vinda, quando eu conheci, já tinha uma super relevância, mas além, né, obviamente, se juntaram a um grupo gigante, é muito legal, cada vez mais conseguir prover acesso, né? Primeiro, informação de qualidade sobre o tema, o que falta demais. A Mãe Star começou com a informação de qualidade, que eu acho que era um ponto que a gente, em toda a jornada materna, nós mulheres, a gente sente falta. Muita fake news, muitas influências que eventualmente trazem informações que não são baseadas em evidências. Então, quando o time da saúde aí, com bons profissionais, trazem esse acesso à informação, a gente agradece muito. E vou me apresentar aqui para as tuas seguidoras e seguidores, né? A Mãe Star surgiu inicialmente como um desejo de contribuir com outras mães, outras mulheres e famílias para realmente conseguirem ter uma jornada da maternidade e parentalidade mais leve, com informação de qualidade e principalmente com bem-estar, saúde mental. E hoje a gente é uma plataforma, nós temos um aplicativo Mãe Star e a gente atende empresas e também diretamente as pessoas e as mulheres que buscam a gente com principalmente programas de saúde mental, bem-estar, atendimento em psiquiatria, psicologia, fisiopélvica, dolo, obstetriz. Então tem uma gama de serviços para ajudar em toda essa jornada. E aqui no nosso acho que é a minha conexão. Vocês me avisem se está dando para ouvir bem. Tá ouvindo, Oscar? Não. Tem uma cortadinha. Você pode repetir, por favor? Tá. Então, a gente pegando os dados, né? Olhando, a gente tem quase 15 milhões de mulheres, enfim, desculpa, 15% da população, né, do mundo afetada aí pela infertilidade. E no Brasil é cerca de 8 milhões de indivíduos que podem ser inférteis. Quando a gente pensa né, essa questão das causas, e acho que aí a gente começando com uma das perguntas que veio, por quê e quais são as causas da infertilidade, acho que tem uma informação bem importante, que é cada vez mais as mulheres e os casais adiando o início, né, a primeira gestação. E aí a gente tem um ponto que é tanto adiar por conta das questões do mercado de trabalho, a mulher mais inserida, e às vezes os desafios que a gente como mulher tem de conciliar maternidade e carreira, muitas vezes por uma cultura ainda que não provê todo o suporte que a mulher, em especial, precisa para poder exercer bem todos esses papéis.
Além do que, a gente também tem não só adiar essa gestação, essa primeira gestação, né? O que sai, talvez, daquele tempo ótimo da primeira gestação do corpo, da questão hormonal, que o doutor Oscar vai falar, mas também por a gente ter uma questão de cada vez mais as mulheres terem repensado, será que eu quero ser mãe, né? E que tem surgido movimentos como No More, né? Não sei se vocês já ouviram falar, No Mothers, que é em que as mulheres, tanto pela questão da economia pela primeira gestação, mas reflete na fertilidade. É isso, doutor Oscar? Tô vendo aqui que você tá. Acho que não tá me ouvindo muito bem, né? Eu tô preocupada com essa conexão aqui. Deu uma pequena cortadinha no final, mas deu para entender bem o que você falou, tá? Então, assim, eu acho que vamos por partes, né? Então, realmente, as pessoas têm tido menos filhos, né? Isso por opção. E, além disso, as pessoas que querem ter filhos têm conseguido ter menos, por dificuldade. E aí uma dificuldade que está ligada a uma série de fatores, né? Eu acho que o fator mais importante de todo que você pontuou, que é o adiamento da maternidade e da paternidade, mas a maternidade é algo que é, do ponto de vista biológico, é mais crítico para a gente, a mulher adiar o momento em que vai ter filhos, porque isso interfere muito na chance de ter, porque a fertilidade da mulher, ela sofre um impacto muito maior da idade do que a fertilidade do homem, né? Mas tem outros fatores também além da idade, né? A idade não é o único fator que leva a uma diminuição da fertilidade nos casais hoje. A gente sabe que tem questões ligadas a estilo de vida, a questões ambientais, de poluentes, de coisas que a gente ingere na alimentação, principalmente alimentos ultraprocessados, que estão associados à infertilidade. Então, tem uma série de fatores hoje do nosso estilo de vida que não estão somente ligados a adiar a maternidade e a paternidade, que levam a uma diminuição da fertilidade. E aí a combinação desses dois fatores, muita gente não querendo mais ter filhos, e os que estão querendo não estão conseguindo, está levando aí a um forte impacto nas taxas mesmo, né, de natalidade das populações, não só nos países ricos e desenvolvidos, mas em alguns países em desenvolvimento também, como é o caso do Brasil, né? Total, quando eu vi esse dado, a taxa de fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher ali na idade fértil, a gente tem 1,62 filhos por mulher, sendo que a taxa mínima de reposição, né, que se coloca como ideal, é 2,01 filhos, para poder repor, digamos, a população daquele país, né? Então, no futuro, quando a gente pensar a nossa geração estando mais idosa e uma menor, né, quantidade de pessoas nascendo, como que a gente, os problemas que os países desenvolvidos estão tendo, né, de poder, com a longevidade, essa população que é economicamente ativa dá conta, entre aspas, das populações ali das pontas, né, dos extremos. Então, vamos lá agora para... Ok, temos a questão da adiar e temos as questões de estilo de vida, né? Que imagino que os processados, a parte de ingestão de álcool e outras questões de sedentarismo também, eu vi que interfere. E como que acontece, doutor Oscar, que momento que o casal que está tentando engravidar deve pensar que é um problema de fertilidade e deve buscar um especialista? Como acontece isso? Essa é uma ótima pergunta, Aline, porque é uma coisa importante que os casais que estão tentando gravidez precisam saber, mas eu vejo que muitas vezes
não sabem, inclusive muitos médicos não sabem desse momento de encaminhar o casal para investigação ou para tratamento, e a gente acaba perdendo tempo, e tempo é muito precioso, né? A gente brinca que na reprodução humana tempo é óvulo, né? Tem a história do tempo é dinheiro, pra gente tempo é óvulo. Então, assim, regra geral, até 1 ano tentando engravidar sem conseguir é normal. Passou desse prazo de 1 ano, a gente considera já que não é normal, tá? Então, essa é uma regra geral. Mas tem algumas exceções, Aline, a essa regra geral, que são muito importantes, e são exceções que estão se tornando cada vez mais frequentes. Na verdade, daqui uns dias vão deixar de ser exceções. A primeira delas que eu faria é em relação à idade da mulher. Então, se a mulher já tem 35 anos ou mais, ela não deve esperar 1 ano de tentativas para procurar ajuda. Ela deve já procurar ajuda para realizar pelo menos uma investigação da fertilidade depois de 6 meses de tentativa sem sucesso. Agora, se a mulher já tem 40 anos ou mais, a recomendação hoje é que assim que ela decida começar a tentar engravidar, que ela já procure ajuda. Não necessariamente a gente vai fazer algum tratamento, mas a gente vai pelo menos investigar coisas iniciais que já vão dizer para a gente se esse casal pode tentar algum tempo natural ou não, né? Existem outras exceções à regra do 1 ano, além da idade da mulher. Uma exceção importante é se a mulher já sabe que tem algum fator de infertilidade. Por exemplo, endometriose, por exemplo, ovário policístico. Você não vai ficar tentando 1 ano sabendo que já tem esse histórico de fatores de infertilidade. Outra questão é o histórico masculino. Se o homem já sabe que tem um histórico de varicocele, se ele teve cachumba na infância que foi para o testículo, são todos fatores de infertilidade, né, que, na verdade, fatores de risco para infertilidade, que fazem com que a gente não deva esperar esse 1 ano para procurar ajuda. E uma outra exceção que é muito frequente, as pessoas não sabem, são os ciclos menstruais irregulares. Então, tem muitas mulheres que não menstruam regularmente e não sabem que isso está associado à infertilidade. Então, mulheres que não menstruam regularmente devem procurar ajuda assim que forem começar a tentar engravidar, porque elas provavelmente têm um fator de infertilidade que pode atrapalhar. Aproveitando, chegou uma pergunta quando a gente compartilhou nos grupos, e você citou endometriose. Uma das perguntas era: fui diagnosticada com endometriose, mas ainda não pretendo engravidar. Eu preciso fazer o tratamento ou eu tento engravidar e vejo que dá? Não. Foi a pergunta. Tá. Então, vamos lá. A endometriose, ela é um fator de risco para infertilidade. Ela não é sinônimo de infertilidade, tá? Então, como você bem disse no começo, Aline, 15% dos casais têm dificuldade para engravidar. Agora, se você pegar só as mulheres que têm endometriose, esse índice de infertilidade vai subir de 15% para 50%. Então, veja que a infertilidade ela é mais do que 3 vezes mais frequente em quem tem endometriose do que na população geral. Isso é o copo meio vazio, mas se a gente quiser olhar o copo meio cheio, metade das mulheres com endometriose vão engravidar naturalmente, tá? Então a gente não consegue dizer para uma mulher que tem endometriose que ela não vai conseguir engravidar naturalmente. O que a gente precisa fazer? Fazer uma investigação de infertilidade precoce. Então vai começar a tentar engravidar, já investiga a infertilidade desse casal, já faz espermograma, já faz avaliação de trompa, faz avaliação de reserva ovariana, vê se está tudo bem. Se tiver tudo bem, esse casal pode sim tentar um tempo naturalmente, porque ela pode engravidar. Volto a falar porque isso é muito importante. Endometriose não é sinônimo de infertilidade. É um fator de risco para a infertilidade. Se você vai ser infértil ou não, os exames e o tempo de tentativas vão dizer. Só um alerta muito importante, que a endometriose ela está associada a baixa reserva ovariana. O que isso quer dizer? Que as mulheres com endometriose com mais frequência têm estoque de óvulos mais baixo,
do que outras mulheres da mesma idade que não têm endometriose. Então, para essa pessoa que tem endometriose e não quer engravidar no momento e pensa em engravidar lá na frente, o que eu recomendo é fazer um acompanhamento próximo da reserva ovariana e considerar fortemente congelar óvulos, principalmente quando ela chega ali na casa dos 30 anos, tá? Então, chegou na casa dos 30 anos e não pretende ter filhos ainda, e tem endometriose, que a gente sabe que é um fator de risco para ter uma reserva ovariana baixa, diminuir o estoque de óvulos, é recomendável congelar óvulos, principalmente se for uma endometriose do ovário, tá? A endometriose do ovário é a que mais interfere com o estoque de óvulos. E é uma razão óbvia, né? Porque a doença está ali presente justamente onde os óvulos estão guardados. E tinha uma outra pergunta que era, qual a idade ideal? Não sei se quero ser mãe, mas pensei em congelar óvulos. Qual a idade ideal para essa decisão? Muito boa pergunta, tá? Então, assim, a gente não tem idade limite, tá? Nem para menos, nem para mais. Não tem uma idade abaixo da qual a gente fala, olha, proibido congelar óvulos. Claro, a gente não congela óvulo de meninas pré-púberes. Aí, normalmente, a alternativa é congelar ovário, por exemplo, em casos de câncer, em crianças, etc. Mas quando a gente está falando da preservação social, que eu acho que é o caso da pergunta aí, a gente chama de social aquela preservação que a pessoa não tem nenhum fator de infertilidade, que é simplesmente adiar a gravidez, tá? Eu costumo chamar de década de ouro entre 25 e 35 anos, tá? Porque é a década em que você vai conseguir ter o maior número de óvulos, a maior qualidade de óvulos e vai ter uma probabilidade razoável de você usar isso, tá? Se você deixa para congelar, se você tenta congelar antes dos 25, ok, não tem problema, mas a gente sabe que a probabilidade de usar esses óvulos é pequena, porque provavelmente essa pessoa vai acabar engravidando naturalmente, ela vai ter uma chance muito grande de engravidar ao longo da vida sem usar esses óvulos. E se deixa para congelar dos 35, ok, não tem problema também, mas provavelmente você vai ter que fazer mais ciclos de tratamento, porque você vai ter menos óvulos e cada óvulo vai te dar menos chance de gravidez. Então esse é o ciclo vicioso da questão da idade, que a gente quer tentar evitar com o congelamento de óvulos. Quanto mais tarde você vai em busca desses óvulos, menos óvulos você vai ter e menos chance cada óvulo vai te dar. Então, a década ideal é entre 25 e 35, e hoje, na prática, Aline, a maioria das mulheres procuram entre 30 e 35, porque entre 25 e 30, do ponto de vista social e até acadêmico, profissional, ainda está acontecendo muita coisa, né? Tem muita gente que ainda está terminando graduação, fazendo pós-graduação, ainda está se inserindo ali no mercado de trabalho entre 25 e 35, entre 25 e 30, perdão. Então, é uma fase que ainda, para a maioria das mulheres, está um pouco conturbada. Então, dentro dessa década de ouro aí, o que encaixa melhor na questão hoje de trabalho, social, de relacionamento, etc., seriam os últimos 5 anos dessa década, entre 30 e 35. Né? Eu acho que essa pressão psicológica, essa cobrança, em geral, culturalmente, vem para a mulher e muito menos para o homem. Até eu fiz uma Faune e com a Milena Gross, que são parceiras de vocês e são duas profissionais maravilhosas que atuam nessa área, e elas falaram muito sobre isso, né? Mas quando eu queria ouvir um pouquinho das estatísticas em termos de as questões do homem e as questões da mulher, tanto de forma assim, a infertilidade, considerando gênero, e a infertilidade, o que seriam as causas principais da infertilidade da mulher e as causas principais da infertilidade do homem. Perfeito. Então, sim, a pressão é muito maior em cima da mulher, a pressão social e a pressão biológica, eu acho, né? Mas a idade do homem também tem interferência, tá? Acho que isso é importante também deixar esse recado aqui. O homem,
a fertilidade começa a cair um pouquinho mais tarde que a da mulher, então a mulher começa a cair significativamente a partir dos 30 e o homem a partir dos 40, então tem um deslocamento aí de 10 anos na janela. Eu acho que a grande diferença do homem para a mulher é que, ao contrário da mulher que tem um final da fertilidade, que acontece ali alguns anos antes da menopausa, o homem não tem esse final, né? Então, embora a qualidade dos espermatozoides piore, o risco de algumas malformações e síndromes genéticas aumente com a idade paterna, né? A gente sabe que tem uma associação, por exemplo, forte entre autismo e idade do homem, né? Principalmente pais depois dos 50 anos, mas a fertilidade do homem, ela não vai acabar. Então, o homem, às vezes, com 70, com 80 anos, pode ser pai. Mais risco, sim, mas pode ser. E a mulher, não. Ela perde completamente a fertilidade, por isso a nossa preocupação com o congelamento. Pensando na segunda parte do que você falou, causas de infertilidade, né? Classicamente, a divisão de probabilidade de infertilidade é mais ou menos 1/3 das causas masculinas e 2/3 femininas, tá? Isso tem mudado um pouco. Hoje em dia a gente está vendo a proporção ficar um pouco mais parecida. E eu diria hoje para você que nas clínicas de reprodução, que é o caso da Vida Bem-vinda, onde se realizam tratamentos de fertilização in vitro, de inseminação artificial, é quase meio a meio, tá? Metade das causas masculinas e metade femininas, né? Dentro das causas masculinas, o que a gente mais tem recebido hoje são homens com varicocele. Então, varicocele é uma varizes do testículo, é uma doença muito comum, então os homens precisam ficar alerta a isso. A gente tem recebido, claro, homens que fizeram vasectomia e que acabam se arrependendo e querem ter mais filhos. E a gente tem recebido muito hoje, Aline, homens que usaram medicamentos que interferem com a fertilidade, tá? Um medicamento muito usado para queda capilar, para calvície, que é a finasterida, que é um remédio super popular, tem causado muitos casos de infertilidade, tá? A gente tem recebido muitos homens com isso, e também o uso de testosterona, né? Então, tem muitos homens hoje, na faixa etária aí dos 35 até os 50 anos, fazendo terapia de reposição de testosterona, alguns com uma indicação clara, outros nem tanto, fazendo assim, pensando em aumento de performance, em coisas, vamos dizer assim, suprafisiológicas e não necessariamente tratamento médico com indicação, mas independente do motivo pelo qual se começou a usar a testosterona para o homem, ela é muito deletéria para a fertilidade. Então, a gente tem recebido muitos homens com azospermia, que é a ausência completa de espermatozoides, por uso de testosterona, tá? Do lado da mulher, as causas mais frequentes que a gente recebe hoje são endometriose, que a gente já falou um pouquinho, ovário policístico, que é um quadro caracterizado por falta de menstruações. Acho que esse é o sintoma ou o sinal principal que a mulher com ovário policístico vai perceber, menstruações escassas em termos de períodos, né? Então demora muito, às vezes, para descer 60 dias, 90 dias, tem gente que nem menstrua. E a gente tem recebido, claro, mulheres com baixo estoque de óvulos. Algumas por causa do fator idade, acabou deixando para engravidar mais tarde, com 39, 40, e aí tem dificuldade por causa disso. Mas outras, às vezes, com idade que não era para ter um estoque baixo, e estão com estoque baixo. E aí tem razões genéticas para isso, tem as questões ambientais que a gente já falou aqui, de alimentação, de atividade física, de pouca atividade física, sedentarismo, qualidade de vida ruim, dormindo mal, álcool, excesso de cafeína, cigarro, todo esse ambiente deletério para o estoque de óvulos. Falou, né, da questão do tempo, né, de buscar o especialista. Quando saem de... é uma dúvida, eu nem tinha colocado no nosso roteirinho, tá? Mas o especialista mesmo, então, o obstetra vai indicar, provavelmente, um especialista em reprodução humana. Porque, assim, isso é frequente quando a gente vai mais para o interior,
Porque eu imagino que não sejam tantos centros. Isso é uma dúvida que me veio agora. A gente tem uma formação, um número suficiente aí, relevante em todas as regiões do país, de especialistas em reprodução humana, doutor Oscar? Você sabe me dizer isso? Não temos, tá? O Brasil tem um déficit de especialistas em reprodução humana. Não é só o Brasil, os Estados Unidos também tem, tá? Então, veja, um país muito mais rico que a gente também tem esse déficit. A gente tem um déficit não só de profissionais, mas de infraestrutura. Então, a gente não tem um número de clínicas de laboratórios de fertilização in vitro suficiente hoje para atender, Aline, a demanda privada do país, tá? Para atender pessoas que têm condição de pagar pelo tratamento. E muito menos para atender Sistema Único de Saúde, sistema público, tá? A gente tem pouquíssimos serviços hoje que fazem tratamentos para infertilidade no sistema público, totalmente gratuito, tá? Estão espalhados aí pelo Brasil, mas são muito poucos e atendem, assim, uma fatia ínfima da demanda. Eu diria, eu não sei o número exato para te dizer, mas eu chutaria que certamente menos do que 5% da demanda de tratamento de reprodução assistida que a gente tem hoje no Brasil, tá? Para você ter ideia, hoje o Brasil faz mais ou menos 50 mil fertilizações por ano. 50 mil. E a gente estima, tá? Baseado em países que têm acesso pleno, por exemplo, Israel, alguns países da Europa, que quem quer e precisa fazer tem o tratamento disponível, a gente estima que o Brasil deveria fazer algo como 200, 250 mil ciclos, tá? E faz 50 mil. Então, a gente está atendendo aí 20% a 30% da demanda. É claro que a gente tem um gargalo financeiro, mas a gente tem também um gargalo de profissionais e a gente tem um gargalo, Aline, de conhecimento médico e encaminhamento, tá? Então, tem uma pesquisa que não é sobre infertilidade em geral, mas especificamente sobre preservação da fertilidade e congelamento de óvulos, que uma fatia grande dos ginecologistas, mais da metade dos ginecologistas, não conversam com as pacientes daquela faixa etária que a gente falou aqui, dos 25 aos 35 anos, sobre congelamento de óvulos. Então, o assunto evitar filhos no consultório é uma constante, então métodos contraceptivos, o que vai usar para evitar gravidez, etc. Mas o assunto planejar ter filhos no futuro hoje ainda não é uma realidade no consultório ginecológico, principalmente fora dos grandes centros, tá? Porque como não tem também o serviço lá de congelamento, acaba não se tocando muito no assunto congelar, né? Mas é um terceiro gargalo que eu colocaria. Então tem o financeiro, tem o estrutural, mas tem também o gargalo desconhecimento de médicos, ginecologistas gerais e de pacientes. Por isso é tão importante a gente falar mais sobre isso, né? Hoje mesmo, conversando com uma amiga, a gente falou sobre esse assunto. Eu perguntei, você já pensou em congelar óvulos? Assim, porque para mim hoje chega mais, mas é algo que eu acho que poucas pessoas consideram, né? Bom, vamos lá. Então, o casal chega... E a sua amiga, ela sabia? Ela sabia sobre o assunto? Ela sabia. Então, já tá pensando e tal, mas que eu acho que tem um privilégio envolvido, muito acesso à informação, então, mas eu acho que não é, né, a nossa realidade de forma geral. Você sabe que essa mesma pesquisa que eu citei aqui, do gargalo, ela... Gente, vocês estão ouvindo a gente, vendo, porque eu acho que... Eu não sei se é aqui ou aí, eu não identifiquei ainda a questão do sinal, mas avisem a gente nos comentários. Vocês estão ouvindo, que eu vi... Voltou agora, né, as caras que tinha cortado. Eu acho que deu uma travadinha. Tá. Mas pode falar. Essa pesquisa... Não, eu ia falar que o tempo médio entre as pessoas saberem que existe o congelamento de óvulos, serem avisadas pelo médico delas e de fato congelarem, é mais ou menos 3 anos. Que a pessoa leva nesse amadurecimento da ideia de congelar. Por isso que é importante falar cedo, porque é normal a pessoa levar um tempo para se planejar, para em todos os sentidos, né, de tempo, financeiramente e tudo mais. Não, e tem algumas
oferecendo como benefício, né, esse planejamento familiar. Eu não sei se vocês já têm parceria com empresas nesse sentido, mas eu acho legal, na Mãe Sara a gente tem pensado, a gente trabalha toda a jornada, mas não temos esse serviço, mas a gente está pensando em trazer essa discussão com a Liliana Seger, que é a nossa coordenadora da psicologia, que é muito expert nesse assunto, né? A gente está fomentando essas discussões a respeito do planejamento, né? E daí indicar, enfim, para quem tiver interesse, possibilidades, esses serviços, que a gente acha que é importante pensar nisso e quanto mais antes, como você falou, melhor, né? Para ter mais chances de sucesso. Bom, então o casal chega ao seu consultório, tá? E daí, como que é o caminho para identificar, em termos de exames, a gente ouve muito que é muito custoso do ponto de vista, tanto a questão financeira quanto a questão emocional, principalmente para a mulher, esse processo todo de tratamento, travando a minha imagem. Sou eu, gente, aqui. É que eu moro meio no sítio aqui, tá? Então, eu falo de vez em quando, pior que nem o 4G funciona. Então, gente, se vocês estiverem ouvindo, pelo menos o Dr. Oscar tá bom. Vamos lá. Eu acho que travou a Aline de novo, né? Porque eu não tô... Ai, gente, ouvindo nada. Eu acho que você travou de novo, Tá me Aline. ouvindo? Agora sim. Ó, se você puder Voltou. falar, fala mais você do que eu. Então, vamos aos tratamentos. Vamos lá. Como é que a gente investiga a infertilidade, né? E define o tratamento, tá? Então, primeiro ponto. A investigação do homem e da mulher sempre começa pela história. Então, a gente vai perguntar tudo o que aconteceu desde a infância, como eu citei aqui, por exemplo, cachumba no homem, às vezes é uma coisa que aconteceu lá atrás e que a gente precisa saber disso no momento de atender o casal, né? Feito esse histórico completo do casal, a gente vai partir para o que a gente chama de exames complementares. Então, assim, o homem tem um exame clássico que a gente sempre pede, que é o espermograma, né? O espermograma vai dizer para a gente como é que está a quantidade de espermatozoides, como é que está o grau de movimentação dos espermatozoides, o formato e tudo mais. Para a mulher, tem algumas coisas-chave que a gente deve investigar. Então, como eu já disse para vocês, se ela está ovulando ou não, né? Então a gente consegue detectar isso por exames de sangue, pelo ultrassom. A gente tem que investigar o estoque de óvulos, que é outra coisa que a gente já conversou aqui hoje sobre ela, né? A reserva ovariana, que vai dizer para a gente se o estoque de óvulos está normal ou não. A gente tem que investigar uma outra doença que também já falamos hoje aqui, que é a endometriose, que é uma causa frequente de infertilidade. E a gente tem que investigar as tubas, que o pessoal chama de trompa, né? Que é uma causa frequente de infertilidade também, obstrução nas trompas. E aí, para investigar as trompas, o exame mais feito aqui no Brasil é o exame que chama histerosalpingografia, tá? Então, eu diria que essa é a investigação inicial que a maioria dos casais com dificuldade para engravidar vai passar. Espermograma, histerosalpingografia, investigação de endometriose, seja com ultrassom, seja com ressonância magnética, investigação do estoque de óvulos e se está ovulando ou não. É o que a gente chama de investigação básica do casal infértil. E aí, com isso, a gente consegue determinar os tratamentos. O tratamento pode passar por uma medicação, pode passar por uma cirurgia, ou pode passar pela reprodução assistida, que pode ser simplesmente uma indução de ovulação, pode ser uma inseminação artificial, ou pode ser uma fertilização in vitro, que muita gente conhece como bebê de proveta. Voltou, Aline? Acho que não, né? Acho que ela está travada. Bom, se alguém quiser mandar perguntas aqui, tá? Enquanto a gente espera a Aline tentar voltar, por favor, fique
à vontade e a gente vai batendo esse papo aqui e tirando dúvidas sobre infertilidade, exames, tratamentos e tudo mais. Bastante gente entrou aqui, passou. Você está ouvindo tudo, Aline? Bom, a Aline mandou aqui uma mensagem pedindo para explicar sobre os tratamentos, né? Então, sobre as diferenças entre os tratamentos de reprodução assistida. Então, como eu disse para vocês, a gente tem basicamente 3 tratamentos na reprodução assistida. A gente tem a indução da ovulação, a gente tem a inseminação artificial e a gente tem a fertilização in vitro. A indução da ovulação, para ter relação sexual, a gente vai simplesmente induzir a ovulação, acompanhar a ovulação para saber exatamente quando ela vai acontecer e orientar o casal. Falar assim, olha, sua janela fértil são esses 5, 6 dias aqui, é aqui que vocês têm que ter relação. A inseminação a gente faz a mesma coisa, só que aí no período fértil, ao invés de só ter relação, a gente pede para o homem colher um espermograma, a gente colhe os melhores espermatozoides daquele espermograma e coloca os espermatozoides dentro do útero. E a fertilização, a gente também faz uma estimulação da ovulação, só que aí a gente colhe os óvulos, tira os óvulos do organismo da mulher, coloca os óvulos no laboratório, colhe o sêmen, fertiliza o óvulo com o sêmen fora do organismo da mulher e coloca já o óvulo fertilizado, que a gente chama de embrião, dentro do útero. Então a fertilização ela já percorre praticamente todos os caminhos antes de conseguir a gravidez. A última etapa é a única que vai faltar, que é a implantação do embrião no útero. A gente coloca o embrião lá dentro e ele precisa grudar. Então, por isso, a fertilização in vitro hoje é um tratamento que dá mais chance do que os outros tratamentos todos que a gente tem. Então, em termos de eficácia, é o mais eficaz. E ele é o mais utilizado, porque ele acaba atendendo um número de fatores de infertilidade muito maior. Porque se a trompa estiver obstruída, ele vai funcionar. Se tiver muito pouco espermatozoide, ele vai funcionar. Se tiver uma endometriose profunda, ele vai funcionar. Se o homem for vasectomizado, ele vai funcionar. Se a mulher for laqueada, ele vai funcionar. Então, ele é mais versátil e ele atende uma gama maior de pessoas. A Maria Prando perguntou aqui se os exames que eu citei, só para relembrar quem não estava aqui na hora que eu citei os exames, eu falei de espermograma, de estereossalpingografia, de ultrassom, de ressonância, né, e de exames de avaliação de sangue para ver a reserva ovariana e se ovula ou não. A maioria desses exames o sistema público de saúde cobre, tá, Maria? Então, estereossalpingografia, ultrassom, espermograma, esses exames você consegue na rede pública. Tem um ou outro exame, por exemplo, tem um exame que chama hormônio antimileriano, que estuda o estoque de óvulos da mulher. Ele não está disponível na rede pública. Eu diria para você que a maioria dos planos de saúde também não cobre. Tá? Então, é um exame que, você tendo plano de saúde ou não, provavelmente você vai ter que fazer pagando, fazer privado esse exame. Eu não sei se a Aline voltou já. A Aline está pondo perguntas aqui, ó. Já passei eu tô por 2 abortos. Mensagem. Não, mas eu tô te ouvindo, tá? Você tá me ouvindo? Então tá. Mas você fez uma pergunta aqui de 2 abortamentos, né? Que alguém mandou, né? Eu não terminei de escrever dessa. Eu já passei por 2 abortos, consigo engravidar mais perto. O que pode ser? Será que o tratamento também é como uma pessoa infértil? Não é diferente, tá? Então, às vezes pode coexistir as duas coisas, infertilidade e abortamento de repetição, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo tipo de tratamento e nem o mesmo tipo de investigação, tá? O abortamento de repetição, ele tem outras causas, mas tem tratamento.
é que às vezes o tratamento do aborto de repetição, ele acaba passando por fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, para fazer teste genético dos embriões. É muito comum a causa do abortamento ser genética, então o embrião está se formando com alguma alteração genética, e aí a forma que a gente tem de contornar isso é fazer uma fertilização in vitro e fazer o teste genético dos embriões. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, Aline, da Mayra. Ela mandou aqui no chat: como tratar más respondedoras, tá? A NH normal e pouca resposta na estimulação. Então, assim, quando a gente vai fazer fertilização in vitro, que é o tratamento que eu falei aqui, que a gente estimula a ovulação e colhe os ovos, algumas mulheres respondem mal, tá? Uma parte delas responde mal, ou seja, tem poucos óvulos, porque elas têm um estoque de óvulos baixo, tem o antimineriano baixo, mas uma parte delas responde mal e tem um estoque de óvulos normal, que é algo mais intrigante, que é a pergunta aqui que a Mayra fez, né? Um antimineriano normal e respondeu mal. A gente precisa investigar, a gente precisa avaliar que tipo de medicação que usou, que dose que usou, porque às vezes só mexendo na dose do remédio ou mexendo no tipo de medicação a gente consegue reverter essa baixa resposta. Mas às vezes não foi um ciclo ruim, às vezes mulheres com estoque de óvulos bons fazem ciclos ruins, e aí às vezes pegar outro ciclo já melhora a resposta. E aí tem algumas estratégias que a gente usa, por exemplo, antes do ciclo, para sincronizar melhor o tamanho dos óvulos, e que a gente usa até durante o ciclo, com algumas medicações que a gente chama de adjuvantes, que vão ajudar na resposta ovariana para conseguir ter mais óvulos e ter mais chance de gravidez. Você tem mais alguma outra pergunta aí, Aline? Que chegou? Tenho. Há 7 anos tenho tentado engravidar e sem sucesso. Fico em dúvidas o quanto ainda devo tentar. Muita gente me dizendo que não é para ser, e eu realmente já cheguei ao meu limite. O que em geral vocês orientam nesse caso? Bom, eu não entendi ao certo pela pergunta se ela está há 7 anos tentando somente naturalmente, né? Porque se ela está há 7 anos só natural, é recomendável que ela procure ajuda médica para fazer um tratamento, tá? Agora, se ela já está tratando há 7 anos, fazendo ciclos de inseminação, de fertilização, ou do que quer que seja, e não tem conseguido resultados de gravidez com esses ciclos, a gente precisa revisar tudo que já foi feito, ver se tem algo mais para fazer e discutir alternativas, tá? Eu acho que, assim, sempre tem um caminho. Não tem como eu responder de uma forma muito específica para um caso, porque a gente precisa saber exatamente qual que é o fator limitante, tá? Mas quando o casal faz muitos ciclos de reprodução e não consegue engravidar, muitas vezes a gente consegue identificar um fator limitante. Então, às vezes é o sêmen que tem uma alteração muito grave, e eventualmente a gente pode ir para um tratamento de banco de sêmen. Às vezes a dificuldade está em obter óvulos que gerem embriões, e muitas vezes a gente pode partir para um tratamento com óvulos doados. Às vezes o problema está especificamente no útero, e aí tem aqueles casos que a gente faz com útero de substituição, que é chamado popularmente de barriga de aluguel, né, mas que outra mulher gera o bebê para o casal. Então, eu acho que precisa, nesses casos de falhas recorrentes de tratamento, identificar tudo que já foi feito, ver se não tem mais nada que pode ser melhorado ou otimizado, e eventualmente tentar identificar esses fatores limitantes que podem indicar um tratamento com uma terceira parte que a gente chama óvulo doado, sêmen doado ou útero de substituição. Mas aí é uma situação muito limítrofe, muito específica, que precisa ser discutido com calma, com o médico que está cuidando e com o casal para tentar encontrar o melhor caminho. Sempre há um caminho, né? Só precisa encontrá-lo. E aí uma dúvida que me veio agora, doutor Oscar, na tua experiência, né, na tua carreira, esse percentual talvez de casais que não conseguem, né, é bem baixo, tentou e não dá mais, não conseguimos, ou acaba se achando um caminho, né? Como que é esses casos mais desafiadores, digamos? Hoje é baixo, Aline. Eu diria para você que a maioria dos casais
hoje que entram numa clínica de reprodução, eles conseguem sair com o bebê, tá? O que acontece é que, assim, como tem a questão da idade, que a gente conversou no começo, a gente acaba tendo respostas ovarianas mais baixas, porque o estoque de óvulos é mais baixo. Então, a gente acaba recuperando poucos óvulos por ciclo. Então, o que é muito frequente hoje em dia é o casal precisar fazer muitos ciclos para conseguir chegar no número de óvulos suficiente para conseguir ter o bebê, tá? E, então, assim, muitos casais que saem do ciclo de tratamento sem a gravidez, não é que eles não conseguiriam engravidar se eles continuassem fazendo o tratamento. Provavelmente eles engravidariam, mas por uma série de razões, desgaste físico, emocional, psicológico, financeiro, o casal acaba desistindo, tá? Um estudo muito interessante na França, que apresentaram num congresso recentemente, eles mostram que uma parte significativa de casais com bom prognóstico, tá? Quer dizer, com boas chances de engravidar, não pagam pelo tratamento, porque lá na França tem o tratamento disponível pela rede pública, eles têm um número de ciclos que eles podem fazer, e mesmo assim muitos casais desistem do tratamento. Então eles provavelmente conseguiriam ter o bebê, porque eles poderiam fazer mais ciclos e o prognóstico é bom, mas eles acabam desistindo por outros fatores, tá? Psicológicos, emocionais, físicos. O tratamento, ele é em alguma medida desgastante para o casal, né? E dentro do casal, principalmente para a mulher. A mulher, ela, pelo menos fisicamente, ela tem um sofrimento maior nos tratamentos de reprodução, porque a maior parte do processo reprodutivo acontece no corpo da mulher, né? Então, esses usos de hormônios, a indução da ovulação, coleta de óvulos, tudo mais, a mulher acaba sofrendo mais do que o homem, né? Então, eu acho que as falhas de tratamento no final, elas se dão muito mais por uma desistência do casal do que propriamente porque o casal não conseguiria engravidar se ele continuasse tratando. Por isso que é tão importante a gente tentar ter uma visão global do casal, tentar dar um suporte emocional e psicológico, ter na clínica canais que o casal possa acessar caso precise desse suporte, né? Então lá na Vida Bem-vinda a gente tem um grupo de apoio psicológico gratuito, inclusive, para os casais que acompanham na clínica e para casais de fora também que queiram participar, a gente abre isso para todos os casais, né? E a gente tem também a possibilidade do apoio psicológico individualizado, em consulta. Eu acho que esse segmento é muito importante para evitar justamente essas desistências de casais que conseguiriam engravidar se continuassem tentando, né? Chegou mais uma pergunta aqui, Aline, da Iris. Ela fala que já fez uma filha e deu certo, está indo para a segunda, que é super comum, tá, Iris? Super comum acontecer isso. E ela pergunta como são as estatísticas de quantidade de FIV para chegar na gravidez. Essa é uma pergunta super interessante. A gente tem uma estatística global que se você perguntar, fizer o caminho reverso, pegar os casais que já estão com o bebê nascido de fertilização in vitro e perguntar para eles quantas fertilizações eles fizeram para chegar até ali, o número é 2,6, tá? Então, a média é 2,6 fertilizações in vitro. Então, você veja aí que a maioria dos casais vai precisar de 2 ou 3 ciclos para conseguir ter o bebê, tá? Então, é super comum fazer um ciclo de fertilização in vitro, não engravidar. Claro que a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que dê certo de primeira, mas se acontecer, não tem motivo para desespero, acontece, não quer dizer que você não vai conseguir engravidar, tá? Fica tranquila que você vai chegar lá. Tem uma aqui, usar pílula anticoncepcional provoca infertilidade, por muito tempo provoca infertilidade? Não, a gente não tem evidência de que isso seja verdade, tá? O que acontece muitas vezes é que a pílula mascara algum fator de infertilidade. Então, vou dar 2 exemplos. Ovário policístico, a gente comentou aqui que a menstruação é super irregular e isso tem que chamar a atenção da mulher para um fator de infertilidade. Se ela usa a pílula, ela vai regularizar a menstruação dela e vai achar que está tudo bem. E, na verdade, ela tem síndrome de ovário policístico e não vai conseguir engravidar quando parar a pílula. Mas não foi a pílula que causou a infertilidade, né? Ela só
mascarou. Que é outro exemplo que eu já falei hoje aqui também, mulheres que entraram na menopausa antes da hora. Então, reserva ovariana muito baixa, entrou na menopausa antes, só que se ela está usando pílula, ela não fica nem sabendo, porque ela continua menstruando regularmente, porque a pílula faz isso, né? Quando você toma a pílula e para, você tem um sangramento de privação de hormônio, porque você parou de tomar, que parece que é uma menstruação. Então, a mulher acaba não sabendo que ela entrou na menopausa. E aí, quando ela para a pílula, ela descobre. Mas não foi a pílula que causou a menopausa precoce, ela só mascarou o quadro. Tem uma pessoa que, hoje, conversando sobre esse assunto, ela falou que a amiga dela engravidou rápido da primeira filha e depois demorou mais de 4 anos para conseguir engravidar do segundo. O que acontece nesses casos, doutor Oscar? É o que a gente chama de infertilidade secundária, né? O casal já teve um filho e não consegue ter o segundo, tá? Uhum. É uma situação também relativamente frequente, tá? No mundo, aliás, pegar estatísticas globais do mundo inteiro, a infertilidade secundária, que é essa que você acabou de falar, ela é mais comum do que a primária, tá? Tem mais casais que já tiveram um filho e não estão conseguindo ter o segundo. É surpreendente essa estatística, né? E aí tem que investigar se aconteceu alguma coisa depois do primeiro parto, tá? Então, teve algum problema no útero, no parto, se teve algum problema de trompa, é bem comum ter uma obstrução de trompa entre uma gravidez e outra e não conseguir mais engravidar. Tem que ver se o sêmen tem alguma alteração, o fato de ter conseguido ter o primeiro filho não quer dizer que o sêmen do marido era bom, e não quer dizer que não possa ter piorado do primeiro filho para o segundo, tá? Então, esse casal que já teve filhos, ele não está isento, se ele não conseguir engravidar depois de 1 ano de tentativa, de ter que fazer aquela investigação toda que o casal que nunca teve filhos precisa fazer, tá? Então, 1 ano tentando não conseguiu, precisa investigar, tá? A boa notícia é que o prognóstico, que a chance de ter gravidez, de casais que já tiveram um filho é melhor, né? E é uma coisa bem fácil de entender, né? Se você já engravidou uma vez, a tua chance de engravidar de novo é maior do que a de quem nunca engravidou, tá? Mas não pode deixar o tempo passar, tem que investigar. E às vezes, Aline, é simplesmente por causa da idade, né? Então, assim, você teve, às vezes, um primeiro filho ali já com 34, 35 anos, que hoje é super comum essa faixa etária para ter o primeiro filho, e aí vai tentar o segundo, já está com 37, 38. E a gente faz toda a investigação e está tudo normal. Não tem nada mesmo. É que passou o tempo e com 37 é mais difícil de engravidar do que com 34. Ah, entendi. Muito bem. Aqui o que eu tinha... Só uma, mas eu acho que você já respondeu sobre esse ovário policístico causa infertilidade. Tem, não é regra, né? Mas é uma das causas, mas não é necessariamente quem tem que vai ser infértil. Acho que é a mesma ideia da endometriose, né? Exato. Eu acho que a única diferença do ovário policístico é que ele tem um marcador clínico que é fácil da mulher perceber. Se ela tiver ovário policístico, mas a menstruação dela for muito regular, né, a chance dela engravidar em casa é maior, tá? Sem precisar de tratamento. Agora, se ela tem ovário policístico e a menstruação é muito irregular, fica meses sem menstruar, a chance dela engravidar em casa é pequena, tá? Então, o ovário policístico tem aí esse sinalzinho que é a regularidade da menstruação, que facilita para a mulher entender se ela tem mais ou menos chance de engravidar natural. Muito bem. Muita coisa. Gente, eu não sei se vocês estão tão quietinhas aí, se tem mais alguma pergunta. Essa live, doutora Sara, como que você abriu? Não sei se você consegue salvar aí para depois a gente disponibilizar no canal, né? No YouTube também e no próprio Instagram, se você conseguir, ótimo. A gente teve aí essa questão da rede, né? Desculpa, gente, estava tudo normal hoje, mas enfim. E caso, já deu aqui 1 hora de live, a gente ia falar uns 40 minutos, já chegamos a 1 hora. Se sobraram dúvidas, se vocês quiserem, depois mandem, que eu mando para o Dr. Oscar também, para a gente ir contribuindo aí nessa jornada de vocês. E agradeço muito, Dr. Oscar, obrigada pelo teu tempo, disponibilidade, trazer a forma
as respostas de forma tão leve. E a gente também gosta de compartilhar esse apoio emocional, né? Que vocês oferecem tanto lá na clínica, né? Acho que a Juliana e a Milena ainda que continuam, tem... mais a Juliana hoje, a Juliana Tifalni, Muito obrigada, boa noite. Desculpa aqui a falha na conexão. Só tô vendo que acho que vocês não estão ouvindo nada direito. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, e vou deixar a live salva aqui no meu perfil, pode deixar. Tá ótimo. Obrigadão, doutor Oscar. Boa noite, Tchau, gente. tchau.